Hoje eu vou falar de um doce que é o Carinto Manju, que é um dos doces que mais me fascinou quando eu fiz o curso no Japão. Assistam e confiram que vocês vão gostar. Oi, eu sou Cris Sampei. Hoje eu vou ensinar o Carinto Manju. É um doce tradicional japonês que tem o recheio de doce de feijão japonês, que é o anko, e tem uma massa que ela é feita à base de um mel de açúcar e um mel de açúcar mascavo. E agora a gente vai fazer o primeiro mel, que ele tem a parte da água, o açúcar. Então agora vamos colocar aqui para aquecer a água. Quando ele estiver começando a borbulhar, nós vamos colocar o açúcar. Começou a borbulhar, né, e agora a gente vai colocar o açúcar, só para dissolver. O que nós vamos fazer? Dissolver, mas depois a gente tem que deixar ele esfriar bem, que é quando a gente vai colocar um pouquinho do açúcar e bicarbonato. Precisa estar bem frio. Por quê? Porque se colocar quente, o que vai acontecer é que vai dar a reação já do bicarbonato de crescimento, né? E aqui a gente deixa ele só separado para poder esfriar, para poder usar no processo. Agora que a gente está com o primeiro mel de açúcar refinado frio, agora nós vamos juntar um pouco mais de açúcar e também o bicarbonato de sódio aqui. E a gente tem que misturar até ele se dissolver. E essa mistura nós vamos utilizar na massa. Então, agora a gente vai deixar essa parte já separada dos próximos passos. Agora a gente vai passar a fazer o segundo mel. Vai água, açúcar mascavo e nós vamos aquecer a água. Então a gente deixa aquecer até que saia um pouquinho de bolinhas e a gente vai colocar o açúcar mascavo. Falando um pouquinho do palavra Carinto, né? Ele apareceu na era Nara há mais ou menos 700 anos. E o que era? Ele era um biscoito meio açucarado e bem crocante. Esse que nós vamos fazer é um manju crocante. Então essa casquinha que a gente está fazendo, ela fica crocante mais por causa dessa questão desse mel, que é o mel do primeiro passo e agora esse mel. Essa calda leva bastante tempo para ser feita, vai depender, lógico, de cada fogão, mas nós vamos ver o ponto que ele tem que chegar, esse mel aqui de açúcar mascavo. Bom, depois de bastante tempo aqui, uns 30 minutos, mas cada um pode ver no seu fogão como que vai ser, sempre dá uma mexida, mas também deixa num fogo brando para ele poder ir secando, né, de uma forma não também de queimar o fundo, né. Então, a consistência que ele tem que ficar é uma consistência que vai ficar meio viscosa, ele não é tanto igual à consistência do mel, mas ele tem que estar viscoso. Quando ele esfriar, ele vai ficar com mais viscosidade. E também a gente vai ter que deixar ele resfriando para a gente utilizar nessa massa. Esse mel aqui também é chamado de kuromitsu, que você pode usar também isso no amitsu, né? Também um doce japonês que tem agar-agar e frutas e você põe essa calda. Bom, agora a gente vai para a parte da massa. A gente tem que peneirar a farinha para deixar a massinha bem fofa. E aí a gente vai juntar aqui o cremor de tártaro. A ação do cremor de tártaro é fazer com que a massa ela não estoure na hora que estiver fazendo a cocção dentro do vapor. Então ela vai deixar essa massa ficar mais lisinha, né? Então em vez de a gente utilizar fermento, por que não utiliza? Por causa disso, que o fermento ele vai dar uma explosão mais forte, então a questão aqui é deixar ele um pouco mais brando o crescimento, né? E ficar bem lisinha. Agora nós vamos para a parte de colocar o primeiro mel, que é o mel de açúcar refinado, e aí a gente vai mexer até agregar bem. Então agora a gente vai colocar o segundo mel, que é o mel do açúcar mascavo. Ele é um doce que ele fica bem marronzinho, né? E depois de frito dá crocância.
tá? Aí agora eu vou juntar o óleo. Aí agora que já tá mais agregado, aí eu vou mexer mesmo com a mão, tá? E depois disso a gente tem que deixar ele descansar, mas ele é um doce também que você não pode deixar muito tempo ele descansando. Vai ficar uns 30 minutos e aí a gente vai começar a fazer o quê? Pegar a massa e rechear com o doce de feijão, que é o Anko. Bom, enquanto a massa descansa, vamos chamar a Dona Teruko, que é a presidente da Comissão de Divulgação da Gastronomia Japonesa do Bunkyo. Oi, Cris, tudo bem? Oi, Dona Teruko. Muito obrigada, Cris, por estar aqui Eu quem ensinando agradeço. Carinto Manju, que é uma delícia. Adoro esse manju. Que bom. Muito bom. E eu gostaria de pedir a vocês para assistirem ao canal Bunkyo Digital e curtam, compartilhem com seus amigos, seus familiares e assistam ao curso até o final, porque vocês vão adorar. Muito bom esse curso, essa aula vai ser fantástico para vocês. Obrigada, Cris. Obrigada, eu que agradeço. Bom, agora a gente está com a massa aqui, que ela descansou uns 30 minutos. Na fase em que a gente estava mexendo a massa, ela ficava grudenta, mas agora a gente já está com a massa boa, em que ela não gruda nas mãos, né? Geralmente a gente, quando está mexendo massa, usa farinha, mas nesse caso a gente não usa farinha para poder ver se estiver grudando alguma coisa. Então o que a gente faz? Só dá uma leve umedecida com óleo para poder trabalhar com a massa, tá? São 17 gramas de massa e aqui nós temos 30 gramas de Anko, que é o doce de feijão azuki, tá? Então a gente dá uma esticada na massa, né? Vamos ver mais ou menos um tamanho aqui de 4 dedos, mais ou menos, né? E aí a gente pega a bolinha e vai começar a fechar ela. Nossa mão vai girando assim, ó. E vai fechando. Até desaparecer o recheio. A massa, ele é bem ele fica fininha, tá? Tem que ficar fininha e ele tem que ficar brilhoso e lisinho. Como a gente vai colocar aqui para cozinhar dentro do vapor e ficar fácil também para manipulação depois dele, a gente coloca um papel, que é um papel manteiga, cortado em mais ou menos 5 centímetros, mais ou menos, tá? Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos jogar uma borrifada de água, aqui é a água, tá? O que faz isso daqui? Faz com que o carinto fique mais brilhante também, tá? Agora a gente vai colocar na panela. Essa é uma panela a vapor, tá? Então nós vamos pegar agora o carinto e colocar para fazer a cocção aqui dentro da panela de vapor. O que é importante? Não pode deixar muito perto um com o outro. Por quê? Porque ele vai crescer. E quando ele crescer, ele não pode grudar um com o outro. Para essa etapa, a gente vai ficar com 9 minutos aqui para cozinhar, tá? No vapor. Bom, agora, depois de 9 minutos... E aí a gente agora deixa só secar um pouquinho mais, né, para a gente poder fazer a fritura. Então agora a gente vai para a fase de fritar. Então a gente tira esse papelzinho, tá? E a gente vai colocar para fritar. Ó, já tá começando a ficar mais moreninho, ainda não é, ó, deixar um pouquinho mais escuro, tá? Bom, agora a gente terminou o processo de fritar, tá caramelizado, né? E é assim que ele fica, e dá pra até você ouvir um barulhinho. E assim a gente finaliza essa aula do Carinto Manju.